O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou parecer contrário ao pedido dos deputados Lindenberg Farias e Thalíria Petrone para que fosse decretada a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Em manifestação encaminhada ao STF na tarde de ontem, Gonet afirmou que os parlamentares não têm legitimidade processual para solicitar tal medida, uma vez que o artigo 311 do Código de Processo Penal restringe esse tipo de requerimento à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Cláudio Caivano, o que está acontecendo? Vem um deputado e fala, eu quero pedir a prisão do Cláudio Caivano, porque você falou alguma coisa que eu não gostei ou porque sei lá o quê. Como voltamos à normalidade? A PGR fez a coisa certa? Até um relógio parado acerta 2 vezes no dia, né? A PGR, obviamente, fez a coisa certa. Ora, qualquer brasileiro, qualquer cidadão tem prerrogativa de fazer a comunicação de um crime, né? Isso serve para qualquer pessoa, isso é lícito. Agora, você adequar isso para já se adiantar, tirar a prerrogativa do Ministério Público, aí já se vão os cavalos lá atrás da própria caravana. Então, de qualquer lado que você olhe, é o que você disse, é uma questão de polarização política, é para tentar inviabilizar um nome consideravelmente forte para a próxima eleição. Haja vista que o maior deles está calado, numa prisão arbitrária, ilegal, não podendo falar sequer com familiares. Agora o próximo nome da lista, Eduardo Bolsonaro, também vai aos poucos sendo colocado de lado, para que colhe nesse nome uma condição para a opinião pública de que ele pode vir a ser um bandido. Entende o que eu digo? Pois é, estão querendo inviabilizar o nome e até os próprios pares, tá? Mas isso deixa para uma outra conversa, Segré. André Marcília, você que é da área jurídica, quando você vê que um deputado pede a prisão de outro deputado, sei lá por que motivo, não te dá um pouco de arrepio na espinha, dizendo isso não foi o que eu aprendi e não é o que eu estou ensinando? Depende, né? Se esse deputado é o Lindenberg, a gente não pode esperar. A bancada do PSOL, que passa o dia inteiro fazendo isso, eu tenho dito, nós temos hoje deputados, parlamentares que são deputados porta de cadeia, né? Tem o famoso advogado porta de cadeia que passa o dia inteiro na cadeia, na delegacia, esperando chegar um cliente preso, né? Para ele se apresentar. Aqui é isso. A gente tem deputado que passa o dia inteiro esperando sair no jornal alguma coisa para ele acionar o STF. O Lindenberg tem se comportado assim, essa bancada do pessoal faz também esse serviço, ou esse desserviço, de ficar dedurando os coleguinhas para o STF. Agora, nesse caso, a coisa é pior. Esse pedido, não só há uma ilegitimidade jurídica no pedido, ou seja, eles não têm condições de pedir, esse é um pedido que a PGR é que deve fazer. Ainda tem uma outra coisa, eles pediram bloqueios também, olha só onde ia o pedido, eles pediam que os bloqueios de salários do Eduardo fossem feitos e também que o STF marcasse uma data para a cassação do Eduardo. Olha a intervenção que estava sendo pedida, eles queriam que o STF pautasse a cassação do Eduardo Bolsonaro. Olha onde vai esses deputados. Agora, o ponto é o seguinte, a gente tem falado assim, isso não seria um receio da PGR por conta da necessidade de recondução, não seria um recuo, não seria um medo de sanção? Eu não vejo dessa forma. E por que eu não vejo dessa forma? Porque o Gonet não está indo no mérito. O Gonet não está dizendo que é impertinente a prisão do Eduardo Bolsonaro. Ele está dizendo que é impertinente os deputados pedirem a prisão. E chega a dizer, como foi lido agora, que no parecer da PGR, chega a dizer o Gonet que num momento oportuno ele avaliará se é pertinente ou não a prisão. E certamente o fará, porque o Gonet é uma espécie de puxadinho hoje do STF e uma pessoa totalmente aliada ao Moraes. Agora, eu não entendo nada de questões jurídicas, mas se eu entro com um pedido contra alguém e esse pedido não tem sustento legal, não se chama litigância de má-fé, denunciação caluniosa. Aí eu não tenho que pagar por isso? Mas o Lindenberg não paga nada. Nós é que pagamos, né? Porque a gente está pagando para ele fazer esse negócio. É com dinheiro público que o dia inteiro eles ficam acionando o STF. Então, a litigância de má-fé é a gente que acaba pagando. Agora, é um bom ponto. Infelizmente, óbvio que isso não iria adiante, mas eles passam o dia inteiro fazendo isso. E mais,
o Moraes encaminhou para a PGR esse pedido e, sinceramente, o Moraes devia já ter rejeitado de plano. Claro. Porque é o seguinte, vamos lá, o Ministério Público pede, chega um pedido do Zezinho, olha, eu tô aqui no lugar da PGR fazendo um trabalho da PGR, Moraes, eu quero a prisão. Moraes devia dizer, Zezinho, você não tem esse poder. Isso não é sua tarefa, vá legislar que essa é a sua tarefa. Mas o Moraes, para criar o caos e o tumulto de sempre, entregou para a PGR a possibilidade de avaliar o caso. Mas e aí, eventualmente, a PGR, professor Suano, dissesse, sim, corresponde. E o Alexandre de Moraes entende que não. Bom, vai entender que sim. Se é contra Eduardo Bolsonaro, certamente vai entender que sim. Mas aonde que fica o devido processo legal? A questão de que investiga a Polícia Federal, apresenta para a Procuradoria-Geral, se a Procuradoria aceita, depois passa e apresenta a prova jurídica, e aí, eventualmente, o juiz aceita ou não. Tudo isso, olha, eu ouvia isso. Parece que não existe mais, mudou tudo. Segre, o André tinha uma frase que uma vez ele usou e disse, eu não gostava dessa, por causa da minha formação de sociologia política, tudo bem, mas era muito didático uma coisa que o André falava, que ele dizia, existe o Estado político e o Estado jurídico. O Estado jurídico morreu. Por incrível que pareça, o que nós estamos vivendo é única e exclusivamente um conjunto de relações políticas. Tanto que até aquilo que o Caivano falou, diga, até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. Não é que ele acerta 2 vezes por dia porque a moral voltou a vigorar, a vingar naquela região. Não é não, porque está dentro de uma lógica daquilo que o André falou. Juridicamente está perfeito. Ele está fazendo o seguinte, ele deu esse recuo, mas dizendo, eu dou o recuo em relação à ação dos deputados. Mas não qualquer questão que diga respeito a perseguir politicamente o Eduardo Bolsonaro. Virá no momento certo, com os argumentos certos da nossa perspectiva. E aí, para encerrar de verdade, tem um dado que é bem interessante. Para o Lindenberg Faria, eles estão fazendo aquilo que é o papel deles. Por qual razão? Porque eles não acreditam num parlamento em que seja a construção de projetos de sociedade e projetos de políticas públicas. O parlamento, para eles, está dentro da lógica, esse parlamento aí, está dentro da lógica de uma única coisa, tá? O embate político. Por qual razão? Porque a formação dele é da lógica do centralismo democrático. O que é isso? Os sovietes elegem indivíduos para o soviete maior até chegar no soviete supremo. Qual é a função do soviete supremo? É apenas votar aquilo que já está definido pela nomenclatura do partido, que são os 10, 20, 25, que definem as políticas públicas. Ninguém discute isso. Só vota se pode ou não e como que vai ser feito a execução. Essa é a lógica dele. Essa é a questão. Esse cuzão é a questão. Com isso resolveríamos tudo.